Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o Congresso analisa um pacote de medidas provisórias editadas para pôr fim à greve nacional dos caminhoneiros. As propostas determinam subsídios ao diesel, tabelamento de fretes, contratação de transportadores autônomos pela Conab e redução de pedágio para caminhões sem carga em rodovias estaduais e municipais. Mas qual o impacto dessas medidas para as contas públicas? Como equilibrar as demandas dos transportadores e outros segmentos empresariais? Vamos conversar sobre o tema com os deputados Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e Zé Geraldo, do PT do Pará. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Osmar Terra, que é até relator de uma das medidas provisórias, né? O senhor acha que esse pacote atende às demandas dos caminhoneiros? O senhor acha que esse problema foi resolvido com essas medidas provisórias? Eu acredito que ele avança muito no atendimento, é histórico, né? Nunca teve pleitos tão importantes dos caminhoneiros foram atendidos, como foram atendidos agora. E a questão dos caminhoneiros é uma questão de sobrevivência. Não estamos falando aqui mais do caminhoneiro autônomo, né? Daquele que depende do seu caminhãozinho lá para sobreviver, para botar comida na mesa, né? E ele sempre foi o elo mais fraco da cadeia, né, de transporte, né? Ele é usado, às vezes ele tem que fazer fretes com preço muito baixo, porque é o único que tem, ele é pressionado pela transportadora, pelo atravessador, né? No caso, pelo atravessador, e ele acaba trabalhando com prejuízo, não mantendo mais o seu caminhão em condições, acaba saindo, inclusive, da profissão, acaba tendo que abandonar a profissão. Então, o caminhoneiro autônomo, eu acompanhei o movimento de 2015, né? Inclusive fui relator também da Comissão Especial dos Caminhoneiros, né? Que acompanhou o movimento dos caminhoneiros em 2015, conheço bem, e sei que foi uma grande conquista que os caminhoneiros tiveram e que não podem abrir mão disso agora, né? É a sobrevivência deles que está em jogo. Deputado Zé Geraldo, o senhor concorda? Esses pontos atendem a as principais demandas do setor de transportes? Eu acredito que grande parte das reivindicações, elas estão sendo atendidas. Os caminhoneiros conseguiram reunir força suficiente para fazer o governo ceder em todos os pontos, inclusive no principal, que foi a diminuição do preço do óleo diesel. Naturalmente que eu comparo o governo como uma banda. Se você tiver algum instrumento que não tiver afinado, na verdade a banda não vai tocar, ou se tocar, vai tocar mal. Então, eu estou falando da economia nacional. Na medida que a economia ela tende a diminuir, né? Até o frete da Conab, daqui a pouco não tem tanta coisa mais para transportar. Você se lembra da maior seca do Nordeste, onde o milho do Mato Grosso era levado subsidiado para tratar dos animais, para que a cadeia produtiva do leite, da carne, não pudesse ser extinta. Então você tinha muito transporte de trazer milho do Centro-Oeste para o Nordeste. Daqui a pouco, se você não tiver esses incentivos, não vai ter tanta coisa mais na Conab para ser transportada. Então não vai ter tanto frete para os autônomos. Na verdade, nós temos muitos motoristas, muitos caminhoneiros que sobrevivem, né, do seu trabalho em caminhões, e na medida que a economia encolhe, falta empregos, né? Falta mercado, falta dinâmica econômica nacional para que isso se movimente e mantenha, né, essa estrutura de transporte de rodas. O Brasil hoje vive sob trilhos sobre rodas. Então, se você não tiver uma política completa, você vai ajeitar aqui, daqui a pouco as empresas podem subir pedágio, né, para poder compensar o que ela perde aqui, no caso dos eixos. Então é preciso que nós possamos estar vigilante, o governo vigilante, para que isso não estoure nas costas dos mais fracos, né?
porque sempre acontece assim, é a mesma história do preço do diesel, não estou nem falando de gasolina. Quer dizer, o dinheiro já está saindo do povo, quer dizer, da educação, da saúde, de programas essenciais que já estão em extinção e agora ainda vai tirando. Então isso também gera uma dinâmica que não ajuda o Brasil. Deputado Osmar Terra, essa questão da redução do preço do diesel, que inicialmente o governo previu em 46 centavos, ontem o ministro Padilha afirmou que deve girar em torno de 41 centavos. O setor empresarial ligado aos combustíveis questionam e ameaçam, inclusive, entrar na justiça contra esse que seria uma espécie de tabelamento ao contrário, vamos dizer assim, obrigação de uma redução que os donos de postos dizem que não chegam até os postos. Como conciliar esses interesses empresariais com essa necessidade de atender essa demanda dos caminhoneiros? Não, eu discordo que não chega. Se o governo diminui 46 centavos o óleo diesel, né, que sai da refinaria, como é que não chega no posto? O que acontece no meio do caminho? Isso não é verdade. Chega no posto sim, tanto é que a maioria dos postos estão dando já o desconto de 46 centavos. Né? O que se fala em 41 e 46, a confusão que se faz, é que quando se reduz 46, existe 10% do combustível, do óleo, que não vem da refinaria, é biodiesel. Né? E esse biodiesel não recebeu esse desconto, mas no total o governo está dando desconto. Então, como o valor diminui também o ICMS, que é cobrado pelo Estado. Né? Então chega aos 46, tem lugares que vai chegar até mais de 46 centavos. Então, o posto tem que cumprir. Essa história de querer levar vantagem em tudo não dá, né? Então, acho que o posto, se ele recebe com um valor menor, ele tem que repassar isso. Esse valor menor tem que acontecer para quem usa, para o usuário. E no orçamento, qual é o impacto desse subsídio, deputado? Se calcula em 9 bilhões, né? Mas esse subsídio, ele tem um impacto muito positivo na agricultura de uma maneira geral. O óleo diesel não é só para o caminhoneiro, né? Não é só para movimentar o caminhão. Os tratores na lavoura, a irrigação, né? Tudo funciona com óleo diesel. Né? Então, com isso também tem um outro mundo aí que não está sendo discutido de vantagens, de ganho para os produtores, né? Que também melhora a situação da economia e acaba, a médio prazo, aumentando a arrecadação também. Então é um equilíbrio, né, que tem que ser agora estudado. Eu acho que era a maneira de fazer, né, nós estávamos devendo isso desde 2015 para os caminhoneiros, né, que não aconteceu em 2015 nada praticamente. Então eu acho que agora eles pelo menos podem trabalhar eles têm que ter um mínimo de garantia para não trabalhar com prejuízo, para não ter que, muitas vezes, largar o caminhão numa oficina e não voltar mais para buscar, porque não tem nem dinheiro para consertar mais o caminhão. Então, eles vão ter, a cadeia produtiva se revitaliza, tendo um preço mínimo, o diesel mais baixo, tendo esses fretes da Conab. Né? Em 2015 teve uma diferença do movimento atual, que havia uma super oferta de caminhões também, que deu, em função de financiamentos, de uma política de financiamentos, que foi bem intencionada do governo, mas que produziu uma quantidade grande de um excesso de oferta de transporte. Né? E, do outro lado, começou a recessão. Né? Então, começou a cair. Eu visitei uma empresa, na época, como eu estava como relator, uma empresa lá no Rio Grande do Sul, uma grande empresa, eles tinham 1.200 caminhões parados no pátio. Tinham demitido todo mundo, isso em 2015, porque não conseguiam mais frete. Né? Então, essas coisas também têm que ser avaliadas. Deputado Zé Geraldo, o senhor concorda? Pode ser equalizado essa retirada de dinheiro do orçamento com depois um aumento na arrecadação por conta da melhora na economia? Olha, eu acho que o grande debate, no momento que vamos debater as medidas provisórias, vai ser exatamente o papel da Petrobras. Por que nós, a partir de 2016, passamos a ser o maior produtor de petróleo dos países da América do Sul, incluindo o México? Né? E por que chegamos a isso? Por conta da descoberta do pré-sal. Aí você tem o combustível subindo em 30 dias 13, 14 vezes. A gasolina, do dia que
começou a greve dos caminhoneiros até hoje já subiu 2 vezes. Um cidadão aqui em Brasília já está pagando em torno de R$5 em um litro de combustível. Então, essa negociação ela tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. E depois, como é que vai ser? O petróleo vai continuar subindo, como subiu? Daqui a pouco, quer dizer, é outra greve de caminhoneiros. Então eu penso que se a Petrobras cumprir um papel, há pouco tempo atrás, de segurar os preços, como a Eletrobras, de segurar o preço da energia, na medida que essas empresas, que são estatal, que estão a caminho da privatização, não cumprem esse papel, quem vai pagar é o cidadão brasileiro, que já está fragilizado economicamente, porque as outras coisas não estão subindo. O salário mínimo subiu? Muito pelo contrário, o desemprego aumenta. Então você sobe o transporte público, seja ele rodoviário, ferroviário, tá certo? Você vai inflacionando, de forma que a maioria do povo brasileiro vai participar deste debate. Por que que nós temos hoje uma grande produção de petróleo? Não tem falta de petróleo no mundo e nem no Brasil. Às vezes um produto sobe, o feijão sobe, o tomate sobe, quando tem uma escassez, quando falta produto no mercado. Agora não, nós temos produto. E outra coisa, nós éramos para estar com as prefeituras brasileiras, o Estado brasileiro, recebendo dinheiro do petróleo, porque foi votado um regime de partilha, 25% para a saúde e 75% para a educação. Além disso, não ter chegado e nem vai chegar, ainda está se tirando dinheiro da educação, que já não tem na saúde. A maioria dos prefeitos não estão pagando os professores, salários atrasados. Então, essa receita do petróleo ia contribuir lá na saúde e lá na educação. Então, essa equação, essa matemática, tirou dinheiro da saúde e da educação. Então, isso não dá para concordar. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa e voltamos para falar um pouco aí dessa política de preço da Petrobras. O Câmara Debate está ouvindo os deputados Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e Zé Geraldo, do PT do Pará. O tema é o acordo entre o governo e o movimento dos caminhoneiros. Continue conosco. Olá, o Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e Zé Geraldo, do PT do Pará. Os temas são as medidas provisórias editadas como parte do acordo entre governo e o movimento dos caminhoneiros. Deputado Osmar Terra, no bloco anterior, o deputado Zé Geraldo citou a política de preço da Petrobras e essa redução no preço do diesel é temporária até o final do ano e depois volta a princípio volta a ser política de preço da Petrobras. O senhor acha que é possível se rever essa política? A própria empresa sinalizou que pode rever e encontrar um meio termo entre segurar os preços artificialmente e também repassar essa volatilidade do mercado de petróleo para o consumidor. Tem como mexer nesse equilíbrio? Eu acho que é importante ter a ideia do histórico, né? A Petrobras é um grande patrimônio do povo brasileiro, né? Agora, ela foi administrada de maneira inadequada, né? Ao mesmo tempo que se segurava preços, né, e não tinha uma política adequada para isso, se permitiu que a Petrobras trabalhasse com prejuízo muito tempo. Sem falar da corrupção, que a Petrobras foi o principal alvo da corrupção, né, nos últimos anos. Então, ela ficou muito debilitada. A Petrobras estava com um valor quase 8 vezes menor do que ela tinha em 2016. Ela estava com um valor de mercado 8 vezes, 10 vezes menor do que ela tinha 5 anos antes, né? Então ela sofreu muito, foi uma empresa que estava praticamente quebrada, né? Na verdade, o esforço que foi feito foi de ressuscitar essa empresa para ela poder voltar a ser esse patrimônio que ela é importante da sociedade brasileira e ser esse fator até a médio prazo de regulação de preços e tal. Eu acho que aumentar preço todo dia não é adequado, né? Isso tem que mudar, né? Eu acho que ela pode fazer uma média, né, a cada mês. Porque, por exemplo, desde o início do movimento dos caminhoneiros, o preço da gasolina, só para falar de um outro assunto, o preço da gasolina caiu quase 6%. Depois, no finalzinho, aumentou 3%.
Então, o que aconteceu? Na notícia saiu que aumentou 3% o preço da Petrobras, não se falou dos 6% que caiu. Né? Então, o que ela tem que fazer é uma média e tem que ter estabilidade. Agora, no diesel, o que uma conquista importante foi congelar o preço do diesel, né, com subsídio do governo, tudo bem, mas congelou 60 dias e se tirou os 46. E só vai aumentar a diesel ou diminuir, porque ela oscila com o mercado, a cada 30 dias. O diesel vai ter essa estabilidade. Por que não pode ter uma estabilidade para a gasolina também? Né? Então, eu acho que agora, vendo a evolução do mercado, a evolução dos preços, tem que ter uma nova política que não quebre a Petrobras de novo, né, mas que permita ela ser suportável pela sociedade. Né? Deputado Zé Geraldo, o senhor acha que esse é o caminho? Uma política de controle de preços flexível? Não, primeiro nós temos que desfazer essa versão que tentaram vender para o povo brasileiro, que a Petrobras estava quebrada, que os desvios, né, a Lava Jato, na verdade, a Petrobras está quebrada agora, porque nós estamos entregando a Petrobras para o capital internacional a preço de banana e dando subsídio de 1 trilhão, que nós votamos é subsídio de 1 trilhão de incentivos para elas vir explorar as nossas riquezas. E aí nós vamos tirando nas costas do povo brasileiro. Por que o gás na Bolívia é tranquilo, o povo roda na Bolívia, gasta gás? Porque o governo estatizou. Então o mercado quer lucro, o capital internacional quer lucro. Deixa o povo brasileiro morrer de fome e acabou. Pode ser pobre. Então, na medida que você está entregando a Petrobras para o capital internacional, fazendo leilões aí que não gera nada, 2 bilhões, 3 bilhões, vão vender o que resta para eles banana e depois, daqui 2 anos, vamos no FMI pedir dinheiro emprestado, como a Argentina já foi, pedir 100 milhões de dólares de pires na mão. O Brasil já caminha para isso. A Petrobras foi fortalecida, nós descobrimos o pré-sal, com tecnologia própria, os navios produzidos aqui, os estaleiros gerando emprego, agora estão produzindo na China. Os estaleiros estão desmontados. Acabamos com o regime de partilha. Até o fundo soberano, vão acabar com o fundo soberano. Então, se nós temos o que é lucrativo, o que é estratégico, entregue na mão do capital internacional, os mercados querem lucro. Os mercados... Então, essa conta não bate. Não tem jeito. Não vai dar certo. Porque nós estamos entregando. É como vender a Eletrobras, que vale 300 bilhões por 20. A Eletrobras, que é estratégica. A energia vai baixar ou vai subir? Claro que vai subir. Porque nós estamos entregando, construído há 40, 50 anos. Então, eu penso que o debate vai ser amplamente feito agora e o pessoal vai perceber qual a importância de uma Petrobras na mão do Brasil e a Petrobras entregue ao capital internacional. Deputado Osmar Terra, o senhor é relator da medida provisória que trata do tabelamento de preços, é isso? Do frete mínimo. Frete mínimo. O senhor viu as reações aí do setor empresarial, da agricultura, da indústria, criticando os valores estabelecidos pela ANTT e muitos especialistas dizendo que é difícil se criar esse frete mínimo tendo tantas diferenças estaduais. Como o senhor pretende encaminhar esse assunto? Eu só queria fazer uma introduçãozinha, respondendo um pouco o que o deputado colocou. A Petrobras, ela não está sendo quebrada agora. A Petrobras foi quebrada e muito pela política do governo anterior. O próprio Evo Morales, na Bolívia, ganhou de presente as refinarias da Petrobras lá da Bolívia, que poderiam estar nos ajudando, inclusive na questão do gás, para baratear o gás aqui no Brasil. O governo Lula deu de presente, deu de mão beijada, né, prejudicando muito a Petrobras. A corrupção, a Petrobras não está entregue para o capital estrangeiro, ela está entregue para os diretores da Petrobras que roubaram como nunca o dinheiro público, né, aliados a políticos com influência no governo. Então, é bom que se conte essa história, porque a Petrobras foi desmoralizada nesses últimos anos, né? Ela agora começou a ter um valor de mercado semelhante ao que ela tinha 10 anos atrás, 5 anos atrás, quando começou esse processo de destruição da Petrobras. Então, a Petrobras ela tem uma história que não pode ser ignorada, né? E para chegar nesse ponto, né?
Não tem mágica na economia que nós vivemos uma economia capitalista. Se gasta mais do que arrecada, quebra. Qualquer pessoa quebra, um chefe de família quebra e uma empresa como a Petrobras quebra, um país como o Brasil quebra. Era isso que estava acontecendo antes. Então o Brasil está... A recessão que nós tivemos levaram, por exemplo, os municípios, o deputado falou dos municípios, os municípios tiveram a maior queda na sua arrecadação 4 anos consecutivos. Desde 2013 eles vêm perdendo a arrecadação, uma coisa inédita na história. Eu fui prefeito, fui presidente de federação de municípios, eu nunca tinha visto uma queda tão grande de arrecadação por causa da política econômica do país. Então eu acho que é bom colocar as coisas no lugar, senão parece que todos os problemas do Brasil começaram agora, e não é verdade. Nós temos uma história para ser contada. Agora, essa questão do preço mínimo e dos ajustes, o que os caminhoneiros querem é ter garantia de que eles podem circular com uma mercadoria sem ter que pagar para isso, quer dizer, sem ter prejuízo. Eles querem um mínimo de garantia, né? Eles entram com caminhão, eles entram com combustível, eles têm que investir, eles têm que consertar o caminhão, eles entram com os pneus, eles entram com risco de assalto, de violência, são vítimas de violência, passam semanas sem ver a família, né? Eles vivem, eles precisam disso para sobreviver. Então eles não podem ter um preço que faça com que é quase um trabalho escravo, né? Que é o que estava acontecendo, né? Então essa negociação do frete mínimo, a garantia do frete mínimo é vital. Agora, se esse frete pode ser ajustado ou não, isso é uma discussão, tem que se criar um fórum que faça esse debate, mas não pode se voltar atrás na questão do frete mínimo, né? Eles têm que ter uma garantia de sobrevivência, inclusive, com a questão do frete mínimo. Deputado Zé Geraldo, o senhor concorda com esse tabelamento mínimo de preços do frete? Eu concordo, eu acho que o preço mínimo é igual a produção, né? Você vê, lá no Pará, um produtor de leite no assentamento de reforma agrária hoje vende 1 litro de leite a 60 centavos. Quer dizer, se ele tivesse um preço mínimo de pelo menos 80, ele sabia que tinha 80. Se desse mais, desse mais. Agora, menos ele quebra. Então, eu acho que nós precisamos discutir fundos de desenvolvimento regional. Por exemplo, a Amazônia não aguenta. Nós já tivemos isso. Quem desequalizou os combustíveis foi Fernando Henrique. O que era a equalização? O cidadão pagava um botijão de gás na capital de um preço, lá no interior é o mesmo preço, havia um fundo que bancava. Hoje não. Imagine que lá no Pará tem município que já paga R$ 120 em um botijão de gás de cozinha. R$ 6,50 no litro de gasolina. Por quê? Porque quem paga esse frete no fundo, é o consumidor, lá na ponta. Daqui a pouco não é o caminhoneiro, não é a Petrobras. Quem paga é quem consome. E aquele produto que ele produz, que ele vende, que vem para os grandes centros, quem paga de novo é ele. Então, entre o que ele consome e o que ele produz, ele empobrece. Do outro lado tem uma outra cadeia que precisa ser cuidada. Então eu fico me perguntando, como é que o norte do Brasil, a Amazônia, que é uma produtora de energia, por exemplo, né, paga a energia mais cara do mundo e já o petróleo mais caro do mundo? Porque se 1 litro de gasolina em Brasília custa R$ 5,00, no interior do Pará vai para 6. Se um botijão de gás aqui custa 70, 80, no interior do Pará e de qualquer estado da Amazônia, ele vai para 120. Então é preciso que nós tenhamos aqui um fundo garantidor, né, que no rateio nacional, e aí é menos lucro. Porque aqui, essa história dos diretores Petrobras, coisa nenhuma. Os diretores da Petrobras que disse que quebrou, estão tudo solto, tranquilo, em casa, tomando uísque, tá certo? É uma coisinha tão pequena, tá certo? E falar que isso quebrou a Petrobras, tá certo? Deputados, a gente está caminhando para o final, eu vou dar 1 minuto para cada deputado fazer suas considerações finais e fazendo um questionamento. Essa greve evidenciou mais uma vez a nossa dependência do transporte rodoviário, que é um transporte com combustível fóssil, considerado um transporte sujo ecologicamente. Será que dá para a gente pensar em mudar essa prevalência do transporte rodoviário aí a médio e longo prazo? Deputado Osmar Terra. Eu acho que a questão do modal, né, de transportes tem que ser avaliado, né? Países como os Estados Unidos e a China, que hoje são locomotivas do desenvolvimento do planeta, né? Eles têm uma participação do modal ferroviário muito maior, né?
Mas essa é a realidade do Brasil agora. Dentro dessa realidade estão sendo feitas as coisas possíveis. Agora, a médio e a longo prazo eu concordo contigo, nós temos que investir mais no sistema ferroviário, no sistema aquaviário, quer dizer, transporte por rios, né, fluvial. Nós temos uma quantidade enorme de rios aí mal aproveitados, né? Falo até lá pelo Rio Grande do Sul, né? O custo de uma barcaça carregando dezenas de toneladas, centenas de toneladas às vezes, é muito mais barato, né? Mas de qualquer maneira, nós estamos resolvendo a emergência. A emergência é essa dos caminhões agora, né? E eu entendo que é o caminho agora. Nós temos que viabilizar a sobrevivência de quem transporta a carga. Deputado Zé Geraldo. Eu já estou preocupado com a conserva das rodovias, porque um país que investe 1,5% do seu PIB em infraestrutura, como aconteceu ano passado esse ano, além de não construir nem rodovia nem ferrovias, as rodovias já começam a se deteriorar, tá certo? E isso também vai piorando. Então, 1,5%, nós votamos uma lei que limita gasto por 20 anos, o PAC acabou, as obras estão todas patinando e parando, as conservas já começam a não acontecer. Então, nós precisamos de ferrovias, de hidrovias, de rodovia, de manutenção. Agora, a minha pergunta é a seguinte: como nós vamos fazer com limite de gasto por 20 anos? O Chile investe mais de 5%, os países asiáticos mais de 7% e o Brasil com 1,5%. Essa conta não bate, novamente, não bate. Por isso que eu digo, a banda tem que estar toda afinada. Não pode ter uns instrumentos afinados e os outros afinados, porque não vai tocar. Deputados, obrigada pela participação. Espero que retornem ao Câmara Debate para a gente acompanhar aí o andamento dessas negociações. Com certeza. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e Zé Geraldo, do PT do Pará. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.